Fala, neurônios! Sejam muito bem-vindos a esta revisão rápida, aquele formato direto ao ponto e de altíssimo rendimento sobre a doença de Alzheimer, que a gente sabe bem, é a principal causa de demência neurodegenerativa no mundo. Hoje, nós vamos destrinchar juntos os critérios diagnósticos atualizados da Academia Brasileira de Neurologia. A ideia aqui é explorar esse funil clínico e conectar toda a teoria à nossa prática diária de um jeito bem objetivo. Bora lá? Bom, imaginem a seguinte situação. O paciente entra no consultório com aquela queixa cognitiva. A pergunta central que vai guiar absolutamente toda a nossa conduta a partir dali é direta. A gente está diante de um envelhecimento normal, de um comprometimento cognitivo leve ou já é um quadro de demência? Esse é exatamente o espectro inicial que precisamos mapear logo de cara. E o que realmente divide as águas aqui é um conceito crucial, a independência funcional. Prestem muita atenção nisso, pessoal. Tanto no envelhecimento normal quanto no comprometimento cognitivo leve, o famoso CCL, o paciente mantém autonomia para as atividades de vida diária complexas, ou seja, ele ainda consegue gerenciar as próprias finanças, tomar as medicações certinho. A demência, por outro lado, se instala no exato momento em que esses déficits cognitivos quebram essa independência, gerando um prejuízo funcional que não é explicado por um delírio ou outras doenças sistémicas. Ponto 1. Anamnese e sinais de alerta. Descendo mais um pouco no nosso funil diagnóstico, a anamnese é sem dúvida a nossa melhor ferramenta para topografar as redes neuroanatômicas que estão falhando. É mandatório investigar ativamente esses 5 domínios fundamentais. Na prática clínica, funciona assim. Se o paciente repete a mesma pergunta várias vezes num curto espaço de tempo, a rede límbica e a memória episódica estão gritando. Agora, se a queixa principal é uma dificuldade crônica para nomear objetos do dia a dia como uma caneta ou um relógio, o nosso alerta já deve mudar o foco imediatamente para a rede da linguagem. E aqui entra uma verdadeira regra de ouro da neuro, a anosognosia. É extremamente comum o paciente simplesmente não reconhecer o próprio declínio. Focar a consulta inteirinha apenas nele é um erro que pode custar diagnósticos valiosíssimos. Por isso, a história colateral, aquele relato familiar ou de cuidador convive ali no dia-a-dia, é literalmente indispensável para buscar aqueles sinais de alerta bem precoces. Ponto 2. Avaliação cognitiva breve. Levantada a suspeita lá na anamnese, o nosso próximo passo lógico é a triagem objetiva, ali na beira do leito. O fluxo ideal de rastreio tem 3 etapas. A gente começa com uma avaliação global, tipo um MEN ou um MoCA. Depois, vamos para o estadiamento da funcionalidade usando a escala CDR. Mas o grande pulo do gato aqui é a avaliação específica da memória. O teste de memória de figuras, o TMF, é espetacular porque ele dribla muito bem o viés educacional. E convenhamos, isso é absolutamente essencial no nosso meio, já que a gente lida o tempo todo com populações de escolaridade extremamente heterogênea. Com os testes em mãos, a gente precisa categorizar esse CCL. O déficit é amnésico, ou seja, focado na memória, ou não amnésico. E ele atinge um único domínio ou múltiplos domínios. Identificar se um CCL amnésico é vital. Porquê? Porque esse é exatamente o perfil que apresenta um risco significativamente maior de conversão, lá na frente, para a doença de Alzheimer. Ponto 3. Exames e causas reversíveis. Seguindo a nossa linha de investigação, a regra é clara. Não se pode bater o martelo numa demência primária sem antes excluir causas secundárias. A gente precisa daquele rastreio laboratorial padrão para afastar alterações metabólicas reversíveis, como disfunções da tireoide. E, simultaneamente, a neuroimagem estrutural. A ressonância magnética é a nossa grande preferência para ter certeza de que não estamos deixando passar doenças vasculares extensas, lesões tumorais ou até mesmo uma hidrocefalia. Ponto 4. Biomarcadores e os critérios ATN. É aqui que a gente mergulha de vez na neurologia cognitiva moderna, saindo de um diagnóstico puramente clínico e sindrômico e partindo para o biológico. Para isso, adotamos a poderosa classificação ATN. É bem lógico. A, de evidência do depósito de beta-amiloide, T para a patologia da proteína tal hiperfosforilada e N para os marcadores gerais de neurodegeneração. Quando a gente avalia o líquor ou pede exames de PET em casos precoces ou atípicos, a positividade nesses biomarcadores basicamente confirma que o processo patológico do Alzheimer já está em pleno curso no cérebro. Ponto 5. Diagnósticos diferenciais e atípicos. Olha só, um alerta clínico fundamental. Nem toda demência é doença de Alzheimer. Apesar da apresentação amnésica ser inegavelmente a mais clássica, existem as formas atípicas da doença. Elas podem afetar primeiro a linguagem, como na afasia logopênica, ou as habilidades visuais e espaciais, lá na atrofia cortical posterior. Além disso, a gente tem o dever de diferenciar isso tudo das demências que não são Alzheimer, como a demência frontotemporal, marcada por aquelas mudanças drásticas de comportamento, e a demência com corpos de Lewy, muito clássica pelas flutuações cognitivas e pelo parkinsonismo precoce. Para amarrar tudo o que vimos hoje, a mensagem prática principal desta revisão é cristalina. O reconhecimento precoce e estruturado, seja por uma anamnese afiada ou pelo uso inteligente de biomarcadores, é um divisor de águas. Isso muda completamente o plano de cuidados, a orientação familiar e a janela de oportunidade para intervenções farmacológicas direcionadas. E aí, a grande questão que fica pairando no ar é: a nossa prática clínica está realmente preparada para diagnosticar a doença de Alzheimer antes mesmo de a demência se instalar? Fica a reflexão. Para quem valoriza conteúdo médico dinâmico e de altíssimo rigor científico, deixo aqui o convite para seguir a página Papo de Neuro. Até a nossa próxima exploração clínica, colegas!